o fruto do Espírito, tá? O fruto do Espírito, quer dizer, o resultado da presença do Espírito na vida da gente. Deixa eu botar ele aqui. É só para dizer que eu estou mudando de lugar, tá? Só para, né, a gente ir destacando, né, esta ação tão importante para o nosso ministério, em muitos sentidos, tá? Então vamos ver aqui sobre o fruto do Espírito. Considerações essenciais sobre o fruto do Espírito. Primeiro, Adão foi criado perfeito como Jesus, homem, foi criado. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele foi criado perfeito. Jesus é chamado de o primeiro Adão. Tá bom? Adão estava perfeito e tinha nele, né, a imagem e semelhança. Esse imagem e semelhança é que ele vai usar, né, para a desobediência, mas foi criado perfeito. Segundo, a queda de Adão, ao usar a imagem e semelhança para desobedecer a Deus, essa queda corrompeu o imagem e semelhança a um nível muito baixo. A gente tem sempre lembrado isso para a gente compreender. Todo ser humano tem essa imagem e semelhança porque foi criado a imagem e semelhança. Só que o nível que estava alto dessa imagem e semelhança, por causa do pecado, o nível ficou mínimo. Ainda somos muito diferentes dos animais, muito, por causa desse mínimo. Apesar que a gente tem uns comportamentos, às vezes, muito semelhantes, né? Tem coisas absurdas que os seres humanos têm feito por aí que nem os animais teriam coragem de fazer, né? Mesmo com toda a mentalidade, toda a natureza que os animais têm, eles não seriam capazes de fazer e ser o que muitos seres humanos conseguem, né? Mas, ainda assim, todos têm essa imagem e semelhança. Então, o nível desceu a esse mínimo, tá bom? A graça de Deus, não é? A graça é o plano para redimir os convencidos. Então, o que é? Todo mundo tem esse mínimo, então o Espírito Santo convence todo mundo da situação pecaminosa de cada um. Convence. Aqueles que se deixam convencer, aqueles que aceitam, se submetem a esse convencimento, então o Espírito Santo tem a responsabilidade. Bom, ele aceitou o convencimento. Agora o Espírito Santo vai como que redimir, vai consertar o que aquela queda de Adão provocou nesse ser humano, sem forçar nada, sem obrigar nada. Ele, respeitando a individualidade das pessoas, o Espírito Santo, nesta pessoa, vai trabalhar para que essa imagem e semelhança se aperfeiçoe, volte aos níveis de parecer com Jesus. 4. Pela graça, o Espírito convence, converte e santifica. Então, é projeto da graça o Espírito, então, convencer todo mundo. Segundo, o Espírito, então, agora vai converter essa pessoa que aceitou o convencimento. Ele vai converter, ele vai fazer mudanças. Converter é inverter, é mudar, fazer mudanças naquela pessoa. Então, essa é a conversão. E santificar. Aí sim, depois que muda, agora vai levar essa pessoa a parecer cada vez mais, dia após dia, situação após situação, a parecer mais com Jesus Cristo. E, em quinto lugar, para isso, o Espírito, né? Então, ajuda o indivíduo no seu arrependimento, porque sozinhos a gente não consegue praticar esse arrependimento. É por isso que a Bíblia diz que é Deus que concede esse arrependimento. Está lá em Atos, capítulo 5 e capítulo 11. Né? Deus é quem concede esse arrependimento. O Espírito nos dá a fé que interessa, não é essa fé intelectual que a gente tem, essa fé emocional, nada disso não. O Espírito nos concede a fé divina, é a fé que é um dom de Deus. Deus nos dá essa fé,
Tá bom? Essa é a fé que salva, é a fé que interessa. Então, ele nos dá essa fé, ele muda a nossa natureza, ele coloca uma nova natureza em nós, ele nos guia, igual um GPS, tá? Maravilhoso. Ele nos guia, não quer dizer que ele dirige a nossa vida, não. Não é ele que dirige. Quem dirige a minha vida sou eu, porque ele respeita a minha individualidade. Mas ele é o meu guia, ele é o meu GPS. É ele que diz para mim, entre à direita, entre à esquerda, siga em frente. Né? Eu desobedeço, muitas vezes. E o que é que ele faz? Ele não me reclama. Ele não briga comigo. Ele vai chegar lá na frente e ele diz assim, olha, você passou do ponto. Então, agora, na próxima, daqui a 800 metros, faça a volta e volte. Ele vai orientando. E se eu não fizer isso? Ele também não vai brigar comigo. Lá na frente ele vai dizer, você errou a entrada. Lá na frente, daqui a 2 quilômetros, você vai ter um retorno. Então, entre no retorno. E se eu não atender, ele não vai brigar, reclamar, não. Ele vai continuar me orientando para que eu chegue no ponto que eu disse que eu quero chegar. O que foi que eu disse para ele que eu quero chegar? Agradar a Deus. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então ele vai estar me guiando como um GPS para que eu chegue a essa situação o tempo todo, tá? Ele é o meu guia. Ele também nos instrui, ele vai nos instruindo, usando pessoas, usando situações, mas mesmo que não tivesse pessoas e situações, a Bíblia chega a dizer que para nos instruir, ele nem precisa de ninguém para nos instruir. Então ele consegue nos instruir. Maravilha, né? E ele então é dom, promove dons espirituais em nós e promove esse fruto, né? De trabalhar o nosso coração para sermos agradáveis, para sermos cada vez mais luz e sal neste mundo. Tá bom? Tudo isso tem a ver, então, com o fruto do Espírito, esse resultado da presença do Espírito Santo na vida da gente.